Bom dia. Bom dia a todos e todas. E aos internautas tem que dar bom dia também, né? Eu sempre esqueço. Bom dia aos amigos internautas também que acompanham as palestras aqui do Harmonia. Esse é um tema que, para refletirmos da melhor forma, nós precisamos desdobrá-lo. Desdobrá-lo em que sentido? Desdobrá-lo no sentido de entendermos o que é caridade e o que é salvação. Fora da caridade, não há salvação. Isso significa que nós precisamos ser salvos de algo. É o primeiro raciocínio que nós podemos fazer em relação a essa frase. Concordam? Todos aqui, então, estamos precisando sermos salvos de algo. E um caminho para essa salvação é apontado como a prática da caridade. Então, vamos refletir primeiro a respeito do que significa ser salvo. Ou melhor, você precisa ser salvo de quê? Existe algo em você que aponte a necessidade de você ser salvo? O que será que o Cristo quis nos deixar como mensagem quando diz, fora da caridade não há salvação? Salvação de quê mesmo? Quem será que tem uma ideia aí do que é essa salvação? Existem muitas religiões que colocam a salvação como uma graça. Deus vai conceder, porque nós somos pecadores, e Deus vai nos conceder uma graça. A graça é algo que lhe é dado, mas que você não merece. Então, nós, partindo do pressuposto de algumas religiões cristãs, é bom frisar, que nós não merecemos essa salvação. Aí eu tenho que perguntar de novo, mas é salvo de quê? A salvação para o Espiritismo não é algo que é dado de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma construção, é uma jornada, é um caminho. Mas a pergunta ainda fica, e é salvo de quê? Eu diria que uma dica para a resposta do entendimento desta salvação que eu quero refletir agora pela manhã com vocês, não da salvação como uma graça, como uma dádiva divina, mas a salvação com outra passagem do Evangelho. Jesus diz assim, essa é uma das que eu mais gosto, uma das que eu mais repito, que é assim: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós estamos precisando conhecer a verdade. Conhecer a verdade significa sair da ignorância. Então, nós estamos precisando sermos salvos da nossa ignorância. Da nossa ignorância em relação à nossa condição de espírito imortal. É esse aprisionamento em nós mesmos. É essa escuridão que a ignorância traz, que faz com que estejamos sempre tateando as coisas, que faz com que não enxerguemos as coisas como elas realmente são, que faz com que problemas que poderiam ser entendidos como instrumentos de evolução, serem acolhidos como o fim, como o conflito, como a aflição, como o desespero. Então, precisamos sermos salvos da nossa ignorância. E quem pode salvar você da sua ignorância? Os espíritos? Eu? Cecília? Quem é que pode salvar vocês? Vocês mesmos. Então, nós precisamos, para encontrarmos o caminho
da salvação, entendendo salvação como libertação. Libertação da nossa ignorância, da nossa falta de nos sentirmos. Não é de entendermos intelectualmente, nós podemos entender isso intelectualmente. Se eu perguntar a qualquer um aqui, não, eu sou um espírito. Pode ser até que tem alguém aqui que acha que não tem nenhum problema. Aqui a gente acolhe todo mundo. Mas, certamente vocês dizem, não, eu sou um espírito, eu sei que eu sou um espírito. Mas esse saber não é o saber que liberta, porque é um saber do intelecto, é um saber apenas da razão, que é apenas um lado do saber. É um lado do esclarecimento, é um lado de sairmos da ignorância. Mas não é a saída da ignorância. Aí, se eu perguntar para vocês, vocês se sentem como espíritos imortais? Vocês vivem como espíritos imortais? As suas atitudes, as suas escolhas, as suas reações diante dos desafios que a vida lhe coloca. Mais ainda, a sua percepção, o seu sentimento e a sua reação diante da finitude do corpo físico. Vocês vivem como espíritos que são. Então, falta um aspecto do esclarecimento que passa pelo sentir-se. Aliás, o sentir sempre foi algo que eu persegui. Há 20 anos atrás, quando comecei na doutrina espírita, lá no curso básico do Joana de Ângeles, curso básico número 2, deve estar no 100º já, viu, gente? Eu nem sei o que número está agora, mas eu fiz o número 2. Tive o merecimento, coisa que vocês não tiveram, eu tive o merecimento de ter como instrutor Adenauer Novaes. Ele dava todas as aulas, estava presente em todas as aulas, que maravilha, coisa boa, né? Então, eu sempre persegui essa verdade. Então, quando eu escutava, e mais ainda quando eu lia, porque quando nós entramos no Espiritismo, uma das coisas que a gente mais faz é ler romance, não é? Não sei se alguém foi diferente. A gente toma-lhe romance, porque é mais fácil, é mais palatável o entendimento. E toma-lhe romance. E eu gostava muito de ler os romances de André Luiz. Embora nem todo mundo goste, porque ele tem uma linguagem um pouco complexa, mas eu sempre gostei muito. Talvez por ser também da área de saúde, eu me interessava muito. E ele falava muito do mundo espiritual. E falava muito fala das conexões, da preparação para a reencarnação, de como era esse mundo espiritual, como eram as relações, como são as relações, melhor dizendo, no mundo espiritual. E quando eu via a fala daqueles espíritos mais elevados, como eu via a maneira como eles encaravam determinados problemas que nós aqui nos debatemos, eu dizia para mim mesma, eu quero sentir isso. Eu quero perceber e eu quero ter esse olhar. Como ele consegue olhar desta forma? Eu não quero o olhar do outro e eu não quero repetir apenas. Eu quero sentir. Esse é o compromisso. É isso que nos tira da ignorância em relação ao nosso próprio respeito. É esse desejo profundo de querer sentir verdadeiramente as coisas. Senão nós agimos como papagaios. Vamos repetindo, mas sem saber exatamente o que é que estamos repetindo. Aprendemos, entendemos, discursamos e sentimos, porque é o sentir que muda as nossas atitudes verdadeiramente. Porque nós somos criaturas muito inteligentes. O nosso ego, ele é uma estrutura do nosso psiquismo extremamente competente na arte da dissimulação. De fingir que é aquilo que não é. De fingir que sente aquilo que não sente. De entender a importância de algo e passar a agir como se aquele algo estivesse integrado à sua personalidade, mesmo não sendo verdade. Nós conseguimos fazer isso? Não conseguimos? Ou será que só sou eu e vocês aí já evoluíram tanto que... Então, o ego, ele consegue fazer isso. A salvação
entendendo sempre, quando eu falar salvação aqui, entendam igual a libertação. Libertação de quê? Da ignorância. Vamos nos libertar da nossa ignorância. Vamos reconhecer, em primeiro lugar, a nossa ignorância, porque sem esse reconhecimento não existe avanço. Quem acha que já chegou lá e já está quase sentado à direita de Deus Pai, está na mais absoluta ignorância, na mais absoluta escuridão. Porque o reconhecimento da ignorância nos faz perceber o quanto ainda nós estamos longe de sermos o que nós realmente somos. Ainda estamos muito distantes, mas esse reconhecimento, ao contrário de nos fazer nos sentirmos pequenos, nos engrandece. Mas não é a grandeza da inflação do ego, não é a grandeza que nos torna, ou que nos tornaria arrogantes. É a grandeza da compreensão, do pertencimento a uma vida muito maior. A uma vida que reluz em torno de cada um de nós. A uma vida que não tem fim. A uma vida que não se encontra restrita a esse planeta, nem sequer ao sistema solar. Nós pertencemos a um universo. E perceber isso nos conecta com a nossa verdadeira grandeza. Então, quem consegue sair do seu estreito mundo do ego e quem consegue se libertar no sentido de acolher a sua ignorância em relação a si mesmo, esse está no caminho da salvação, da libertação. Não que todos nós não estejamos, mas aqueles que percebem estão, digamos assim, num andar já mais elevado. Todos nós vamos chegar lá. Isso é importante que seja frisado. A capacidade, a potencialidade de transcender dos estreitos muros que o ego muitas vezes nos empareda, que o ego faz com que a vida se torne tão pequena, tão pobre, tão árida. Quando nós conseguimos romper essas paredes, aceitando a nossa ignorância, esse dia é um dia em que nós vamos perceber no horizonte a nossa grandeza. E vamos nos encher de energia e vamos continuar caminhando, porque está lá. Está ao nosso alcance, porque em potencial somos todos espíritos puros. Em potencial. Se nós estamos num processo de evolução, e a capacidade e a potencialidade para alcançarmos as mais elevadas esferas da evolução espiritual, essa potencialidade já está em nós hoje. Essa semente já está em nós hoje. E regar e fazer brotar esta semente é a tarefa da autossalvação, ou, melhor dizendo, da autolibertação. Quando nós nos libertamos ao acolher a ignorância, parece um paradoxo, né? Eu reconheço a minha ignorância e isso me liberta. Eu reconheço porque o reconhecimento da minha ignorância me coloca em contato com as questões que eu preciso aprender, que eu preciso melhorar. Me coloca em contato com aquilo ou com o caminho para onde seguir para que eu possa fermentar o meu processo de crescimento. Para que eu rompa determinadas amarras. Nós estamos aprisionados em nós mesmos. É por isso que a verdade nos liberta. É a ignorância que nos aprisiona. E é o reconhecimento desta ignorância que nos liberta. Porque estamos amarrados. Amarrados a questões atávicas, a questões do passado. Passado mais remoto e passado mais próximo desta encarnação. Nós nos amarramos muito. Nós tornamos a nossa vida muito pesada. E eu vinha dirigindo e pensando, vendo o dia, que hoje está até um pouquinho mais bonito, porque tem chovido demais aqui em Salvador, não é, gente? Gosto não, está parecendo até que a gente está na Inglaterra, que só tem 2 tempos, ruim e péssimo. E eu vinha pensando que a vida deve ser vivida
com alegria, leveza. Precisamos alcançar a alegria e a leveza de viver, mesmo diante dos grandes desafios que a vida pode nos colocar. Porque quando nós conhecemos a verdade, quando nós estamos livres, quando nós entendemos que tudo que nos acontece é para favorecer esse processo de saída da ignorância, portanto, da nossa autolibertação, nós vamos encarar esses desafios de uma outra forma. E é este olhar novo sobre esses desafios que nos conduz à libertação, que nos conduz à leveza e nos conduz à alegria de viver. Porque você é um espírito de Deus. A tomada de consciência de ser um espírito imortal deveria produzir em cada um de nós uma imediata transformação. Uma imediata transformação na percepção da nossa própria vida, na forma como nós encaramos a vida. Como se saber um espírito imortal e não se transformar? Parece impossível. E esse processo de transformação está ao alcance de cada um de nós. Por isso que eu digo que a potencialidade, a semente do Espírito puro já está em cada um de nós. Foi colocada aí por Deus. Todo o processo na nossa jornada, ou nas nossas sucessivas encarnações, é para que possamos regar esta semente, fazer essa semente brotar, fortalecê-la e transformá-la numa grande árvore. É para isso que estamos aqui. Então, fora da caridade, não há salvação, ou não há libertação. Mas por que fora da caridade não há libertação? Vamos complicar mais um pouquinho. Por que fora? O que é mesmo a caridade? O que é a caridade? Você pode me dizer? Ou melhor, eu vou perguntar diferente. Eu vou dizer assim, o que é, e vou tomar aqui de Francisco de Assis, quando ele fala com Frei Leão sobre o que é a perfeita alegria. Ele pergunta, Frei Leão, diga lá o que é a perfeita alegria. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, esclarecido e iluminado do Evangelho de sábado de manhã, o que é a perfeita caridade? Talvez alguém pense assim, a perfeita caridade é dar sopa para os pobres. Aí eu vou responder, não, isso ainda não é a perfeita caridade. Você pode pensar que talvez a perfeita caridade seja silenciar diante de uma ofensa. Não, isso ainda não é a perfeita caridade. Você pode dizer assim, já sei. A perfeita caridade é eu dar tudo o que eu tenho aos pobres e seguir sem nada. Será que é? Você acha, Cília, que é? Vocês estão muito sabidos. Assim não vale. Isso ainda também não é a perfeita caridade. Aceitar a si próprio. Será que isso é a perfeita? Não, isso ainda não é a perfeita caridade. Perdoar a si mesmo e aos outros. Que maravilha, mas isso ainda não é a perfeita caridade. Tá difícil, né? Tá quente. Veja bem, todas essas colocações, tanto esse, entender a si mesmo, perdoar a si mesmo, quanto este processo de doação àquele que necessita, são pequenas pedras que nós vamos colocando na construção da perfeita caridade. Porque ainda não somos capazes, ou a maioria de nós ainda não é capaz, de praticar a perfeita caridade. Aquela que vai nos conduzir à libertação, à salvação, como está no Evangelho. Mas são pedras que nós vamos colocando, porque ainda, as pessoas começam às vezes dando apenas aquilo que lhes sobra. Não é? É uma coisinha pequenininha assim. Se eu dou do que me sobra, eu estou fazendo caridade, ok. Mas é uma caridade meio, assim, a meia boca, gostei. Caridade a meia boca, né?
aqui, eu tenho 20, só vou precisar de 10, eu dou 5, porque, né? Mesmo só precisando de 10, eu vou dar só 5, porque pode ser que... Aí tem pessoas que avançam mais e, às vezes, compartilham daquilo que lhe é necessário. Eu preciso de 5, mas eu lhe dou 2,5, fico com 2,5, e eu faço o sacrifício de passar por alguma dificuldade, mas eu compartilho com você. Uma das maiores provas de caridade material que eu assisti, ainda criança, foi de meu pai, que desencarnou em outubro de 2013. Meu tio, que tinha 8 filhos, estava passando dificuldade. Irmão da minha mãe, não era irmão dele, por isso marcou. Estava passando por dificuldades materiais, mas meu pai também estava. Ambos desempregados, lá numa crise, numa das crises. A gente só anda em crise, né? Sai de uma, entra na outra, as crises brasileiras econômicas. E nenhum dos dois tinha nada. E meu tio virou e fez assim: poxa, se pelo menos eu tivesse uma rede, eu pescava, vendia o peixe, tanto levava o que sobrasse para casa, quanto ganhava algum dinheiro para comprar as outras coisas. E meu pai olhou para um lado, olhou para o outro, mas nós não tínhamos nada. Só tinha um bocado de menino, né? Menino não tem muito preço. Então, ele olhou para um lado, olhou para o outro, tirou a única coisa que ele tinha, um relógio do braço. E tirou esse relógio e entregou ao meu tio. A única coisa que ele tinha. Para mim, isso é uma prática de caridade que já avança mais do que aquela caridade da qual nós damos daquilo que nos sobra, daquilo que não vai nos fazer falta. Não que qualquer prática de auxílio ao outro não seja válida. É sim, é como eu disse, é um caminho. Você já sai do egoísmo e do individualismo e já é capaz de olhar para o outro. Já é capaz de ter um mínimo de empatia para com a dor do outro. Isso faz com que você retire do que lhe sobra e auxilie o outro, porque existem pessoas que nem enxergam o outro, enxergam apenas a si mesmos. Tem o ego tão inflado que não consegue enxergar mais nada, nem ninguém, além de si mesmo. Gente, assim existe. Às vezes eu pensava que não existia, não, mas desde que eu comecei a atender como terapeuta, eu compreendi que existe. Meu Deus, mas existe mesmo. Essa incapacidade de sair de si e de olhar para o outro que precisa. Às vezes algo tão pequeno que vai trazer tanta felicidade, tanto conforto para o outro que precisa. Então, todas essas práticas, elas são extremamente válidas. É um treinamento do espírito para alcançar essa perfeita caridade. Porque a perfeita caridade só é alcançada quando nós passamos por um processo profundo de transformação. Um processo profundo de transformação, que vai nos conduzir a essa percepção e o sentimento de sermos espíritos. E a partir daí vai desenvolver em cada um de nós um sentimento de integração, de inteireza e de amorosidade tal para conosco mesmo e para com o outro, que vai ser impossível não praticar a caridade. Não vai ser algo que vai partir de um esforço ou de um raciocínio lógico. Simplesmente será. Nesse dia, esse planeta Terra vai ser muito diferente. No dia em que nós conseguirmos, cada um de nós, fazermos esse movimento de entendimento, primeiro de si mesmo. Alguém aqui falou, entender a si mesmo. Porque quando você conhece a si mesmo, quando você conhece a verdade, por isso que fora da caridade não há salvação, porque é uma via de mão dupla. Quando você conhece a si mesmo, quando você consegue perceber a sua ignorância, quando você mergulha nessa jornada para o seu eu profundo, aí sim, você consegue se perceber como o Espírito de Deus. E essa percepção lhe transforma completamente.
E esta percepção faz com que você saia desse estreito mundo do ego e perceba a grandeza da vida. E não há como não se ser generoso, generosa, quando se percebe a grandeza da vida. Quando se percebe esta grandeza, é impossível não atender a esse apelo interno nosso, porque existe um apelo interno em nós para a prática da caridade. Vocês concordam? Existe um apelo, porque existe um sentimento de satisfação interno quando nós fazemos algo pelo outro. Eu digo que o coração fica quentinho. Eu não sei o coração de vocês, o meu fica. Quando conseguimos fazer algo pelo outro, o sentimento de plenitude, de contentamento, ele é muito forte. E isso é um indicador de que existe um impulso natural para o bem no ser humano. Para derrubar a tese daqueles que dizem, esse mundo está perdido, nós estamos cada vez piores. Não. Nós estamos cada vez melhores. Nunca se falou tanto em tantas coisas boas no mundo. A diferença é que agora nós também tomamos conhecimento daquilo que é ruim. Nós tomamos conhecimento das coisas. A Terra, o planeta, virou uma grande aldeia global, porque estamos nos preparando para vivermos como cidadãs da Terra, do planeta. Vamos derrubar muros e vamos viver numa grande comunhão, numa grande fraternidade. Então, a capacidade de nos comunicarmos tão rapidamente, ao mesmo tempo, a derrubada dos padrões culturais, a mistura, melhor dizendo, não a derrubada, mas a mistura da diversidade de culturas. Isso é muito importante porque abre a nossa mente, nos faz perceber que a vida pode ser vivida, interpretada de muitas formas, e isso derruba os preconceitos, derruba as amarras. Isso faz com que a nossa consciência se amplie. E uma consciência ampliada é uma consciência que, mesmo não concordando, é capaz de compreender o outro. Eu posso não concordar com a sua escolha, com a sua fé, com a sua religião, com a sua forma de perceber o mundo, com a sua forma de viver, mas eu posso sim compreender você. Você não é meu inimigo porque pensa diferente de mim, porque age diferente de mim, porque pratica uma religião que tem alicerces diferentes da minha. A Terra é uma grande nave, todos nós e tudo o que acontece com cada um de nós e em cada ponto do planeta, afeta o planeta inteiro. Você vai fugir para onde? As causas ecológicas, por exemplo, que é uma prova de um caminho já na caridade, desse caminho de libertação que a prática da caridade nos conduz, nunca eu vi tantas coisas relacionadas com a defesa do meio ambiente, a defesa dos animais. Esses são avanços, no meu entendimento, avanços claros de como nós estamos avançando nessa perspectiva. A capacidade de praticarmos a caridade por uma planta, por um animal, isso significa um passo no processo de evolução espiritual. Então, todas essas formas de praticar a caridade. Então, veja que a caridade, ela se estende e vai para além. Vai muito além da doação da sopa, vai muito além de vir aqui aos sábados trabalhar com os idosos, de vir aqui dar o passe, da escuta para o outro. A caridade precisa sair dos muros. Nós precisamos praticar a caridade em todos os lugares por onde passarmos. Na nossa família, porque tem gente que pratica caridade aqui no centro, chama todo mundo de irmão, e no seio familiar, é alguém que semeia a discórdia, que não acolhe, que não compreende, que discrimina. É preciso fazer o trabalho extramuros, porque isso é a verdadeira compreensão de ser espírito. É essa a verdade que nós
precisamos conhecer para nos libertarmos. É para praticar aquilo que o nosso intelecto compreende, embebido nos sentimentos. É um desafio. Porque o outro é um grande desafio para a gente, concordam? O outro é um desafio, não é? Por mais que a gente ame as criaturas, de vez em quando, a gente sem vontade de torcer o pescoço, não sente, não? Eu sinto vontade de voar no pescoço, aí de uns e outros. Você não tem noção, né? Até a língua ficar azul. Aí eu paro e eu fico muito chateada comigo mesma, porque eu digo, por que isso ainda me afeta dessa forma? Por que eu ainda permito que esta pessoa tenha tanto poder a ponto de me desorganizar internamente? Não, eu não vou dar esse poder. Isso é uma prática. É uma prática. É uma escolha que inicialmente é um esforço muito grande, mas à medida em que você vai praticando, isso vai se tornando, vai se automatizando. É uma prática. Não permita que o outro tenha a chave do seu estado interno. Tem gente que permite. Tem gente que parece uma pólvora e o outro um fósforo aceso. Jogou e você explode. Não dê esta permissão. Conheça a verdade sobre você mesmo. Porque a verdade liberta e a verdade lhe dá poder sobre você. Não lhe dá poder sobre o outro. Isso é ilusão. Ninguém tem. Quando a gente tem poder sobre alguém, na verdade, é o outro que dá a permissão que você tenha. Na hora que ele não der mais, você não tem. Não se iluda. Nós não conseguimos isso nem com nossos próprios filhos, que a gente se ilude achando que tem. Daqui a pouco eles vão e fazem o que eles bem entendem, e você na ilusão de que tinha. Não tem. Nenhum ser humano tem poder sobre o outro. É o outro que lhe permite. Então, a verdade nos dá um poder, porque ela nos dá o poder, a verdade sobre nós mesmos, nos dá o poder sobre as nossas emoções e sentimentos. Nos dá a liberdade de escolha. E não a atuação nos impulsos, sem nenhum tipo de autorreflexão e de compreensão sobre si mesmo. Aí nós brigamos, fazemos escolhas equivocadas, e depois, poxa, não era bem assim, não. Podia ter sido de outra forma. Mas tudo isso faz parte, não se desgaste. Leveza e alegria. Vamos viver com leveza e alegria. Ainda que você tenha se equivocado, ainda que você acredite que tenha feito a pior coisa que um ser humano poderia fazer, leveza e alegria, você está no processo. Tudo isso faz parte de um processo. A sua vida não é uma sucessão de acontecimentos fortuitos, sem sentido e desconectados. A sua vida é uma sucessão de acontecimentos que tem um propósito. E esse propósito é o propósito de crescimento, é o propósito de evolução. É o propósito de autoconhecimento. Para quê? Para que você se perceba espírito imortal. E a partir desta percepção de ser espírito, aí você vai conseguir praticar a perfeita caridade. A perfeita caridade. Voltou, não esqueci, não. Vocês pensaram que eu esqueci, né? Não. A perfeita caridade. Esta capacidade de amor ágape. Essa capacidade de amar todas as coisas, tudo aquilo que vive e se move na terra. Esta capacidade de amar e de expressar esse amor que se expressa de uma forma natural, espontânea. Não vai precisar mais esse esforço, muitas vezes, que nós fazemos para praticar a caridade, por entendermos ser um processo importante na nossa vida. Pratique a caridade que é possível você praticar. É assim mesmo. Não queira processos de transformação de uma hora para outra, porque eles costumam não ser autênticos. Todo processo de transformação exige um tempo de maturação. Então, nós começamos com coisas pequenas. O mais importante é sermos verdadeiros naquilo que fazemos. Não artificialize o processo. Faça as coisas não porque o outro precisa. Faça porque você precisa. Não é o pobre que precisa de você.
Não é o idoso que está precisando de você. Se você vem, é porque você precisa. Se você está achando e vindo porque acha que o outro precisa e se achando lindo de morrer porque você está vindo, pare para refletir. Venha porque você precisa. Venha porque isso é importante no seu processo venha porque isso lhe traz uma satisfação interna, verdadeira, genuína. Às vezes as pessoas, e eu já conheci, já vi gente na rua, eu já fiz esse tipo de prática de caridade, não faço mais. Não porque não seja válido, mas porque eu não preciso mais. Não me satisfaz internamente. Eu quero algo que vai para além desse encontro pontual de alimento do corpo físico. Quero mais. Mas eu vi algumas pessoas fazendo isso e fazendo, mas mal-humorado, aborrecido, irritado, querendo enquadrar o outro num padrão de comportamento que acreditava que era o padrão de comportamento adequado. A pessoa está na rua. São espíritos, muitas vezes, muito embrutecidos. A prática da caridade consiste em compreender que cada um está no seu momento e dar ao outro, não aquilo que você acredita que o outro precisa, mas ter a sensibilidade de perceber o que é que o outro acha que precisa. E não aquilo que você acredita que o outro precisa. E aí queremos enquadrar as pessoas num determinado padrão de comportamento e ainda ficamos aborrecidos, o povo vem para cá, cheio de boa vontade, e a pessoa ainda fica agressiva. Então, quem vai para fazer a prática da caridade e tem esse tipo de pensamento ou de sentimento, eu estou indo, como eu sou bom, como eu sou maravilhoso, como eu vou para lá, já tem um lote lá em nosso lar, prontinho para mim, um condomínio da ULI, lá no nosso lar, condomínio Harmonia. Vou para o condomínio Harmonia, o lote está lá. Se prepare, porque um umbral lhe aguarda. Faça, porque você precisa. Porque na passagem do Evangelho de hoje, quando Jesus disse assim, porque eu estive frio e você não me agasalhou, eu tive fome e você não me alimentou, eu estava doente e você não me visitou, entenda que ele está falando sobre você mesmo. Você é o doente, você é o faminto. É você que precisa da sua caridade em primeiro lugar. Pratique a caridade em primeiro lugar para com você mesmo, percebendo o tamanho da sua ignorância sobre você mesmo. E ao perceber, não fique se maldizendo, poxa, eu ainda estou assim na rabeira da cadeia evolutiva, não. Seja caridoso, diga a você mesmo tudo aquilo que você tão lindamente diz ao outro quando o outro está precisando. Em primeiro lugar, diga a você. Porque nós somos instrumentos do arquiteto do universo. Então, se coloque como instrumento. Reconheça a sua pequenez e também a sua grandeza. Nos sabermos partes importantíssimas e fundamentais de um grande universo, nos conecta com nossa grandeza. E por esse mesmo motivo, nos sabermos apenas um elo desse grande universo, nos conecta à nossa pequenez. Essa é a forma equilibrada de lidar com a percepção de sermos espíritos imortais, de sermos co-criadores de Deus. A grandeza e a pequenez no vaso do ego. Isso traz equilíbrio, isso traz serenidade, isso faz com que você possa se conduzir na vida de forma serena. Isso faz com que você encontre o caminho da perfeita caridade. A perfeita caridade é um estado de alto amor tal que transborda e envolve tudo e todos que nos encontram, que nós encontramos pelo nosso caminho. Essa é a perfeita caridade. É por isso que fora da caridade não há salvação, porque fora desse encontro, desse autoencontro e desse sentimento de amor profundo para conosco mesmo, que nos conecta a Deus, fora disso não há salvação, não há libertação para o espírito. Nós vamos continuar aprisionados em coisas tão pequenas. Tem gente que guarda coisas tão pequenas e está preso por coisas tão pequenas.
Tem gente que briga com outro por causa de questões materiais. O povo aí do mundo, eu tenho certeza que aqui ninguém faz isso. Por coisas materiais. Que daqui a pouco você desencarna. É tudo emprestado. Eu sempre digo, gente, tudo que vocês têm, seu carro bonito, seu celular, sua roupa, até seu marido, tudo emprestado. Não lhe pertence. Não lhe pertence. Quando você desencarnar, a não ser que você envenene o outro, ou venha obsidiar para levar, você vai... Não é seu. Não lhe pertence a empresa. Então, use, faça um bom uso. Eu não faço apologia da pobreza. Use, tudo que você tem, use, mas use as coisas, não deixe as coisas usarem vocês. Não se confundam e não mensurem o seu valor, a sua importância no mundo por aquilo que você tem. Porque você pode perder a qualquer momento. E aí, quando você desencarnar, só vai ter você com você mesmo. O que você está construindo? Que obra você vai apresentar quando for chamado? Você vai dizer, não, mas eu tinha um carro, um celular, uma casa bonita, eu era presidente da empresa. Cadê? O que você construiu dentro de você? Quais as virtudes que ao longo do decorrer desta encarnação, não vamos nos preocupar com as outras, nessa, porque tudo que você aprendeu nas outras está se traduzindo naquilo que você consegue realizar nessa. Então não se preocupe com o passado, se preocupe com o agora. Tudo que você constrói dentro de você, toda a serenidade, todo o equilíbrio que nasce da percepção de você ser um espírito de Deus e do esforço que você faz no sentido de viver de forma coerente com essa condição, essa é a verdadeira construção e essa é a perfeita caridade. Muita paz.